Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Tudo em paz? Vamos dar início a mais uma aula nossa, né? Vamos começar agora um conteúdo importante, que é geometria de posição, né? Nós tínhamos estudado antes equações e inequações trigonométricas. E agora vamos estudar geometria de posição. Está no livro 2, frente B, ok? Então, eu sempre vou precisar do livro, então vocês sempre estejam com o livro em mãos, ok? Então, deixa eu mudar aqui a apresentação para a gente iniciar a nossa aula. Certo? Então, olha só. Nós vamos começar na página 248, certo, gente? Do livro de vocês, Matemática Frente B. Página 248. Nós vamos começar com os conceitos introdutórios da geometria espacial. Certo? Os conceitos introdutórios. Então, vamos iniciar com os conceitos primitivos. Conceitos primitivos. O que são os conceitos primitivos, gente? São conceitos que não necessitam de demonstração, tá certo? A gente aceita isso aí. Então, da geometria de posição, geometria euclidiana, os conceitos primitivos são o ponto, a reta e o plano. Então, vamos começar falando de cada um. O ponto. O que é que a gente sabe a respeito do ponto? Certo? A gente tem apenas ideia do que seja um ponto, certo? Um ponto, ele não tem dimensão. Ele não tem comprimento, não tem largura, certo? A gente tem só a ideia. E sempre a gente representa um ponto por uma letra maiúscula de nosso alfabeto. Ponto A, ponto B, ponto C, ponto D, etc, etc, etc. Certo? Sempre representado por uma letra maiúscula do nosso alfabeto. A reta. O que é que a gente faz falar sobre a reta? Olha só. A reta, a gente tem a ideia do que seja uma reta, né, gente? Então, por exemplo, está aqui uma reta, certo? Ela é ilimitada, infinita e é unidimensional, ou seja, ela só tem comprimento, ok? Só tem comprimento, é unidimensional. E a gente sempre representa as retas por letras minúsculas do alfabeto. Então aqui eu tenho reta R. Poderia ter aqui, ó, outra reta aqui, ó, certo? Posso dizer reta S. Reta T, reta U, reta P, não importa, desde que seja com letra minúscula de nosso alfabeto, certo? E agora, outro conceito primitivo importantíssimo é o plano. O plano. Todo mundo tem a ideia do que seja um plano, né? Se você olhar para o piso da sua sala, o teto, a parede, né? A capa do seu livro, a gente tem sempre ideia de um plano. Então, como é que a gente representa um plano? Um plano, ele é infinito, viu, gente? Em todos os sentidos. Ele é bidimensional, ou seja, ele tem comprimento, tem largura. Tem duas dimensões, certo? Geralmente a gente representa assim por um paralelogramo. E a gente indica sempre, para representar um plano, uma letra minúscula do alfabeto grego. A alfa, beta, gama, teta, qualquer uma, certo? Então aqui eu tenho um plano alfa. Eu poderia ter aqui, ó, esse plano aqui, ó, plano beta, plano teta, etc. Uma letra minúscula do alfabeto grego. Então olha só, o ponto, ele não tem dimensão e é representado sempre por letra maiúscula do nosso alfabeto. A reta, ela é unidimensional, certo? E sempre representada por letras minúsculas de nosso alfabeto. O plano, certo? Ele é infinito em todas as direções, ilimitado, e é representado sempre por uma letra minúscula do alfabeto grego. Alfa, beta, gama, etc, etc. Tá bom? Muito bem. Dito isto, vamos seguir em frente. Certo? Vamos seguir em frente. Vamos falar aqui
Falei sobre o ponto, a reta e o plano, são conceitos primitivos, e o espaço. O que é o espaço? O espaço é o conjunto formado por todos os pontos. É o conjunto formado por todos os pontos, certo? Isso é o que é o espaço. Então, o conjunto de todos os pontos é o espaço. Muito bem. Vamos falar sobre postulados. Postulados ou axiomas. É a mesma coisa. Então, gente, postulados e axiomas são proposições que não necessitam de demonstração. Eu não preciso demonstrar isso aí, certo? A gente aceita simplesmente, ok? Diferente, por exemplo, de um teorema. Um teorema sempre ele é demonstrado. Se você não conseguir demonstrar um teorema, então não vale. Por exemplo, o teorema de Pitágoras. Pitágoras demonstrou e vale até hoje, certo? Mas os postulados ou os axiomas, eles não precisam de definição. Então temos alguns axiomas ou postulados, por exemplo, quando o livro está chamando o A1 em uma reta, isso é fácil da gente ver. Existem infinitos, o quê? Em uma reta existem infinitos pontos. Né, gente? Isso é óbvio. Quando eu traço uma reta aqui, ó. Quando eu traço uma reta aqui, por exemplo, a reta R, essa reta, ela contém infinitos pontos aqui. Alinhados, né? Ou seja, colineares. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso. Ok? O postulado A2. Postulado A2. Fora de uma reta, também é óbvio, tá vendo? Por isso que não precisa de demonstrar, ó. Fora de uma reta existem infinitos pontos. Também, né? É fácil a gente ver isso. Se existem infinitos pontos na reta, fora dela também tem infinitos pontos. Então tá aqui minha retinha R. E aqui eu tenho, ó, infinitos pontos fora dela. Ponto A, ponto B, ponto C, ponto D, certo? Tem infinitos pontos fora da reta também. Ok? Vamos ver o outro postulado. O livro de vocês chama de postulado A3. Eu estou seguindo como está no livro, porque vocês vão seguindo pelo livro. Certo? Diz o seguinte: por dois pontos distintos, certo? Por dois pontos distintos do plano, né, gente? Passa, isso é importante, viu, gente? Uma única reta, certo? Então, o que é que eu estou querendo dizer com isso? Olha só. Suponha que aqui eu tenho um ponto A no plano, ó. Estou desenhando um ponto A no plano. Aqui eu tenho um ponto B, ó. Também pertencente ao plano. Por esses dois pontos, só passa esta reta aqui, ó. Só passa essa reta R. E mais nenhuma. E ela é única, viu, gente? Então, por dois pontos distintos do plano, passa uma única reta. Como essa reta ela é determinada pelos pontos A e B, eu posso também representar, além de representar pela letra minúscula R, eu posso representá-la assim, ó. AB e uma setinha, ó, para um lado e para o outro, para dizer, é a reta determinada pelos pontos A e B. Ok? Então, observem que esses postulados, realmente, eles não necessitam, né, de demonstração, porque eles são óbvios, eles derivam, né, eles são originários lá nos conceitos primitivos que a gente aceita. Muito bem, então vimos o postulado A3, vamos ver o postulado A4. Postulado A4. Em um plano existem infinitos pontos. Em um plano existem
infinitos pontos. Também é fácil da gente entender isso, né? Não preciso demonstrar, certo? Então, observe, eu tenho aqui um plano qualquer, certo? Um plano, digamos, um plano beta, né? Pode ser qualquer letra minúscula do alfabeto grego. E dentro do plano eu tenho infinitos pontos aqui dentro. Lembrando mais uma vez, essa representação que eu desenhei aqui não quer dizer que o plano seja só esse pedaço, não. Lembre-se que o plano ele é infinito, então ele cresce para cá, cresce para cá, cresce para cima, cresce para baixo, certo? Então dentro de um plano existem infinitos pontos. A consequência disso é o postulado 5, certo? O postulado 5 diz: fora de um plano, existem infinitos pontos. Óbvio, né, gente? Então, ó, a gente fácil de ver também. Tá aqui o plano, certo? Tá aqui meu plano beta, poderia ser alfa, beta, teta, qualquer um. E fora do plano existem infinitos pontos aqui, ó. Todos esses pontos aqui estão fora do plano, certo? Então eu também tenho infinitos pontos fora do plano, ok? Vamos ver mais um postulado. Essa primeira parte, gente, realmente ela é uma parte muito teórica, certo? Então eu tenho que falar nesses postulados para vocês, explicar tudinho. Depois é que a gente vai aplicar isso aí. Mas por enquanto é isso mesmo. Por 3 pontos não alinhados, olha só, por 3 pontos não alinhados e não estão na mesma reta, certo? Não alinhados, ou seja, não colineares, não estão na mesma reta, certo? Pontos colineares ou alinhados são pontos que estão na mesma reta. Quando eles são não alinhados ou não colineares, eles não estão na mesma reta, né? É isso que eu vou dizer, ó. Isto é, não pertencentes, tá vendo, ó? Não pertencentes à mesma reta. Não pertencentes à mesma reta, certo? Passa um único plano. É isso que eu quero dizer. Passa um único, ele é único, viu, gente? Não passa mais de um, não. Passa um. Então, o que é que ele está dizendo aí, gente? Olha, observa o seguinte. Digamos que eu tenha 3 pontos. Tá aqui, ó. Ponto A, B, C. Por esses 3 pontos do plano, segundo o postulado, passa um único plano. Então, por esses 3 pontos, só passa esse plano aqui, ó. Ó. Certo? Esse plano, digamos, gama. Então, 3 pontos não colineares determinam um plano. Certo? É isso que o postulado está falando aí para vocês. Ok? Muito bem. Vamos ver mais postulados. Vamos ver mais postulados aqui. Ok? Nós vamos ver agora. Nós vimos o postulado 6. Certo? Vamos ver o postulado 7. É o A7. Ok? A7. Diz assim, ó. Se 2 pontos distintos de uma reta pertencem a um mesmo plano. O que é que eu estou dizendo? Olha só. Vocês têm aí no livro. Eu vou só fazer o desenho para vocês entenderem. Está aqui um plano. Ó. Você tem aqui um plano.
né? Um plano alfa. E o que é que você tem que ele está dizendo aí? Se dois pontos distintos de uma reta pertencem ao mesmo plano. Então, eu tenho dois pontos distintos, A e B. E eles pertencem ao mesmo plano. O ponto A pertence ao plano alfa, o ponto B pertence ao plano alfa. Certo? Olha o que ele diz. Ou seja, são coplanares. Quando os pontos pertencem ao mesmo plano, a gente diz que eles são coplanares. Coplanares significa isso. São pontos que pertencem ao mesmo plano. Certo? Então, todo ponto dessa reta pertence a esse plano. Em outras palavras, se eu tenho dois pontos de um plano, a gente sabe que por esses dois pontos só passa uma reta, né? Não é isso? Então, todos os pontos dessa reta pertencem a esse plano. Ou seja, essa reta totalmente está contida no plano. Olha só. A pertence ao plano alfa. É um ponto. B pertence ao plano alfa. Tá vendo? Ó, A, letra maiúscula, é ponto. Alfa, letra do alfabeto grego, é plano. Então, A pertence ao plano. B pertence ao plano. Implica que essa reta R, se eu tenho dois pontos distintos, colineares, né, gente? Ó, essa reta R está contida no plano. Toda a reta R está dentro do plano. Está contida no plano. Certo? Esse é o postulado 7. Postulado 8. O A8. Diz assim, ó. Se dois planos... Deixa eu ver se eu consigo desenhar para vocês aqui, viu? Olha só. Eu tenho um plano aqui. Ó, tem um plano. Aqui, certo? Aí, ó. Tem uma reta aqui, ó. Não quer dizer que esteja no meio, não, viu? Não tem nada a ver, não. Tem uma reta. Ponto A aqui dentro, né? Se eu tenho uma reta, ela passa por esses dois pontos. B. Certo? E tem um outro plano, ó. Vê se eu consigo desenhar aqui de vermelho para vocês. Certo? Vou virar aqui a folha, gente, só para fazer o desenho, certo? Ó. Certo? Vamos lá. Mais ou menos assim. Vocês têm um desenho no livro bem legal. Certo? Então aqui em azul eu tenho um plano alfa, digamos. Certo? Tá aqui o plano alfa em azul. E em vermelho eu tenho outro plano, beta. E o que é que diz o postulado? Diz assim, ó. Se dois planos distintos, os planos são distintos, são diferentes. O alfa é diferente do beta. Tem um ponto em comum, digamos que ele tem um ponto A em comum, então eles têm ao menos um segundo ponto em comum, certo? Então ao menos ele tem um segundo ponto em comum, ou seja, caso dois planos sejam concorrentes, eles terão uma reta em comum. Tá vendo? Ó, essa reta que passa por A e B, tanto é do plano alfa quanto é do plano beta, certo? Ok? Dois planos distintos não podem ter um ponto em comum. Certo? Isso é o que fala o postulado 8. Ok? Muito bem. Então essa reta é comum ao plano alfa e essa reta é comum ao plano beta. Ok? Vamos ver. Posições relativas. Posições relativas entre pontos. Vamos ver quais são as posições entre dois pontos. Primeiro, ó, eles podem ser coincidentes. Bom, o próprio nome já está sugerindo, né? Se eles são coincidentes, digamos, aqui eu tenho um plano A, o ponto A, aliás, ponto A, certo?
e o ponto B. Está um em cima do outro, certo, gente? Por isso que ele diz que são coincidentes. Ponto A é igual ao ponto B. Óbvio, né? Tem nada demais aí. No entanto, vamos ver aqui, tem 2. Eles também podem ser distintos. Distintos. Certo? O nome está dizendo. Eles são diferentes. Distintos. Está aqui um ponto A. Está aqui um ponto B, ó. Então vocês notem que A é diferente de B. São pontos distintos. 3 pontos. Eu fiz com 2 pontos. Agora vamos fazer com 3. 3 pontos. Primeiro, eles podem ser coincidentes. Bom, vocês já sabem, né? Se eles são coincidentes, certo? Eu tenho um ponto aqui, ó, e são A, B, C. É o mesmo ponto, tá um em cima do outro. Coincidem, certo? Ponto A é igual ao ponto B, que é igual ao ponto C. Certo? Mas podem ser também, olha, essa definição é importante agora. Colineares. Então, 3 pontos são colineares, gente, quando eles pertencem a uma mesma reta, certo? Ó, tá aqui uma reta R, e eu tenho 3 pontos A, ó, A, B, C. Certo? Então, 3 pontos são colineares, por quê? Porque pertencem à mesma reta, certo? Eu posso dizer, ó, A pertence a R, B pertence a R, C pertence a R. Ou seja, esses 3 pontos são colineares ou alinhados, certo? São pontos que pertencem a uma mesma reta, ok? Vamos lá. Bem, gente, se eles são não colineares, eles determinam o plano, né? Certo? Eles podem ser não colineares também. Não colineares, certo? Então, se eles são não colineares, é aquilo que eu falei para vocês. Eles determinam um plano, eles são também coplanares. Ponto A, ponto B, ponto C. Certo? Esses 3 pontos não são colineares, certo? Eles são coplanares também. Tá ok, gente? Então, a gente vai parar por aqui. Vocês procurem entender isso aí, tá legal? Dê uma lidinha nos conteúdos mais à frente. E para a semana nós voltamos a falar sobre isso, certo, gente? Esse é um conteúdo extenso, que tem muita teoria. Então vocês observam que eu não fiz nenhum exercício com vocês hoje. Mas depois a gente vai fazer todos esses exercícios. Tá bom, gente? Então, que Deus abençoe vocês. Tenham uma boa semana. Fiquem em casa e se cuidem, tá bom? Valeu, gente. Até a próxima.